boa noite. Eu queria começar por agradecer à Agência Eclésia, na pessoa do seu diretor, Paulo Rocha, o convite para esta proposta de retiro de pistas para recomeçar em tempo de crise ou marcado por uma experiência de crise. Que desafio a renascer nós estamos a viver. Podermos juntos fazer este itinerário ao longo desta semana, penso que é uma proposta espiritual importante para esta rentrée que nos mobiliza a todos. Eu queria começar lendo um texto do Evangelho de São Marcos que finaliza o capítulo 4. O capítulo 4 do Evangelho é muito interessante porque é um dia cheio na vida de Jesus. Jesus fartou-se de fazer coisas, sobretudo em termos do ensinamento. Foi um dia cheio de aulas para Jesus, digamos assim, porque ele contou várias parábolas e depois não só as contou às multidões, como depois tirou dúvidas aos discípulos e foi falando do reino e mudou de lugar de várias vezes e chega ao fim do dia. Jesus diz o seguinte: naquele dia ao cair da tarde, Jesus disse-lhes: passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram do modo como estava no barco, e com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já se estava enchendo. Ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordaram e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando-se, conjurou severamente o vento e disse ao mar: silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande calmaria. Depois perguntou: por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? É interessante que, no final de um dia tão cheio, Jesus tenha sentido a necessidade de um outro espaço, de um outro ritmo de respiração. Vamos para a outra margem. E esse é também o desafio que nos é feito. É verdade que aqueles que puderam ter férias no verão já tivemos a oportunidade de encontrar outras margens, mas muitas vezes as margens que as férias nos possibilitam não são aquela margem interior, aquele lugar interno, onde a nossa respiração espiritual se pode reconciliar. E por isso, Jesus, nesta hora da nossa vida, diz-nos também a nós: vamos para outra margem. É muito interessante a forma como o texto evangélico está construído, porque Jesus como que desaparece de cena. Ele começa por ser o protagonista, ao dar a ordem de comando: vamos para outro sítio, mas depois o evangelista diz-nos: eles deixaram a multidão e levaram Jesus consigo na barca. Jesus entra numa espécie de passividade. De repente, é como se a câmara deixasse de estar a seguir Jesus e passasse a estar a seguir os discípulos. E para reforçar esta imagem de passividade, o evangelista conta-nos que Jesus caiu no sono, e num sono profundo. Só que, nesta situação, aconteceu a tempestade, aconteceu a crise. De facto, as crises têm isto: nós não escolhemos o momento em que elas rebentam. O que é próprio da crise é nos encontrar impreparados. É sempre
uma surpresa, por vezes uma surpresa traumática, a chegada da crise. E é isso que acontece aos discípulos. Jesus, eles estão no lago, Jesus está a dormir e acontece aquela tempestade. O barco vai se enchendo de água, mas também os corações deles se vão enchendo de aflições, de medos, de perguntas, de dúvidas. Como é que isto se vai resolver? Ele vai despertar ou não? E depois acontece isto. Jesus, onde está? Jesus está na popa. A popa é o lugar do mestre nestas embarcações do lago da Galileia. A popa é o lugar de onde se conduz a embarcação. Porque é de lá que o mestre ordena o caminho, a direção, o rumo. É lá que está o leme. E, ora, o homem do leme está a dormir sobre a almofada. Como é que é possível? Ele que devia estar a vigiar. Por isso, os discípulos em pânico, atemorizados, carregados pelo sofrimento, vão acordar Jesus e dizer: mas não te importa que nós morramos, que pereçamos? Faz alguma coisa. E naquele momento, Jesus acorda e exorciza o vento e o mar. E é interessante a palavra que é usada. E aconteceu no lago uma grande calmaria. Calmaria, em grego, diz gelene. Gelene é uma palavra ligada a um verbo, o verbo gelao. Gelao quer dizer rir em grego. Então, a calmaria, o que é uma calmaria? Uma calmaria é quando o rosto, que estava aflito, ofegante, se abre, se dissolve, se relaxa num sorriso. Então, é a passagem da tempestade à calmaria. É a passagem da aflição ao sorriso. Ao sorriso. Um sorriso que nos desprega a alma. E é isso que Jesus faz naquele dia. E voltando-se para os discípulos, Jesus diz: por que estáis com medo? Ainda não tendes fé? Jesus sabe bem identificar o nosso problema. Porque para Jesus o problema não é a tempestade, ou não é aquela tempestade externa. O problema é a forma como nós vivemos as tempestades. O problema é o medo que nos devora a alma. O problema é a insegurança, é a incerteza, é esta espécie de crise permanente que faz do nosso coração uma espécie de cidade que não dorme. Ora, um elemento um pouco estranho nesta narrativa evangélica de Marcos é, de facto, o sono de Jesus. Por que é que o evangelista dá tanto valor, dá tanto espaço narrativo a contar o sono de Jesus? E até com aquele detalhe realista, ele estava a dormir sob um travesseiro, sobre uma almofada. Por que é que Jesus dorme? Jesus dorme porque confia no Pai. Porque confia na competência do Pai, que é capaz de atuar mesmo no meio das crises e que certamente vai levar o barco a bom porto, mesmo quando Jesus se abandona nas suas mãos. O que é fé? A fé é a capacidade de se abandonar com confiança, mesmo não vendo, mesmo não sabendo como, mesmo no meio das crises, mesmo no meio das tempestades, das turbulências e das convulsões. Nós adultos sabemos que o sono é um bem frágil. E muitas vezes nos momentos dilemáticos, nos momentos de encruzilhada,
da nossa vida, a primeira coisa que nós perdemos é o sono. Porque o sono é um bem frágil. E porquê que perdemos o sono? Porque a confiança, por qualquer razão, se afasta do nosso coração. E então, nós até podemos, durante o dia, fazer tudo aquilo que temos de fazer e responder à multiplicidade de solicitações. Mas quando nos deitamos da cama, estamos como que em sobressalto. E o nosso coração não se reconcilia. É uma crise de confiança que está por trás da crise do sono, na maior parte das vezes. E essa crise de confiança pode expressar-se de duas formas. Pode acontecer porque nós queremos controlar tudo. E muitas vezes a crise não está nos nossos planos. Nós fazemos um mapa de viagem, um mapa, uma cartografia do tempo, meteorológica, onde nunca há tempestades. É só dia de sol. E quando a tempestade entra, é como um intruso, que não faz parte ou não deveria fazer parte da nossa história, porque nós temos exatamente tudo controlado. Ora, a vida não é assim. A vida faz-nos passar por travessias muito diferentes. A vida é a música das várias estações. O verão e o inverno, as estações intermédias, também elas com características diferentes. Vemos o verde das folhas e vemos a folha amarela rodopiar e cair. Vemos o sol nascer e o azul se abrir e vemos a neve cair e vemos os mares dentro de nós e fora de nós se tornarem gelados. E essa é a história da própria vida. Por isso, nós temos de aceitar que não controlamos tudo e que há uma sucessão de estações. Mas, ao mesmo tempo, a crise de confiança também é por outra coisa. A crise de confiança é porque, no fundo, nós não acreditamos no poder das pequenas sementes que Deus colocou em nós, como a semente do grão de mostarda, que é a mais pequena das sementes, e depois se torna a maior das plantas do horto. Muitas vezes o que nos falta é essa confiança no pouco, no mínimo, naquilo que já temos, e achamos que aquilo não é suficiente, e achamos que aquilo não basta, e então entramos nesta espécie de noite branca que veste o nosso coração. E não somos capazes de nos abandonar. Aqui, de facto, as crianças são nossos mestres. Porque o que nós vemos, a dada altura, conosco, adultos, nós vemos acontecer claramente, visualmente, na vida das crianças. Elas pedem a companhia dos pais e retêm os pais e pedem uma canção de ninar, uma canção de embalar, que existe em todas as culturas. Porquê? Porque a criança ainda não tem no seu coração a certeza total de que, se fechar os olhos e abrir, vai de novo encontrar o pai, a mãe, a casa, os brinquedos, o quarto, os amigos. E ela precisa desse abraço físico. Por isso, agarra-se ao colo com uma força, porque o seu coração precisa ainda de ser confirmado. E nas crises, porque as crianças passam, mesmo na primeira adolescência, às vezes a criança vai para o quarto da mãe, vai para a cama dos pais. Porquê? Porque está a passar por alguma situação de fragilidade da própria confiança. E esse contacto físico, essa
presença é uma espécie de confirmação necessária de que ela se pode abandonar. A criança só se abandona ao sono quando tem no seu coração a certeza de que alguém vigia, de que alguém trabalha para preparar, para garantir o seu amanhã. Porquê que Jesus dorme? Porquê este abandono de Jesus? Este abandono de Jesus acontece porque ele tem, de facto, a compreensão profunda, vital, de que se pode abandonar. É porque não se sente abandonado que ele se abandona à noite. Porque sabe que mesmo na escuridão, mesmo na tempestade, mesmo nas situações de crise, o amor do Pai trabalha em seu favor. É muito interessante ligar o sono. Há uma palavra fundamental do vocabulário espiritual dos padres do deserto e do cristianismo a Oriente, que é o termo isicasmo ou isiquia, que quer dizer repouso, recolhimento. Nós somos devorados pelo ativismo. Mesmo se não temos uma agenda preenchida, dentro de nós, a nossa respiração é férrea, é galopante, é descompassada. É como, mesmo parados, se vivêssemos em corrida. Nunca estamos onde estamos. Às vezes, a nossa maior ferida é exatamente essa. É porque ou estamos no ontem, ou estamos no amanhã. Eu digo que nós ficamos capturados pelo se, e não abraçamos esse território que é, por excelência, o território de Deus na nossa vida, que é o presente. Vivemos ainda a esgrimir razões com o passado. Uma culpa, e foi assim, e não foi assado, e disse, e não disse, e aconteceu, e não aconteceu. E tudo isso tem um peso ainda no nosso presente. Mas também vivemos muito condicionados com as expectativas. E muitas vezes aquilo que nos torna infelizes são, de facto, as expectativas desencontradas que nós fazemos. E se isto, e se aquilo, e se eu conseguir, e se eu fizer, e se eu... E isso acaba, muitas vezes, por ser um véu, por ser um muro, que nos impede de tocar o presente. É um coração como uma tempestade no lago. Um coração cheio dessa agitação. Ora, o que é um retiro? O que são estas pistas para recomeçar? É importante praticar o recolhimento e aproveitar este tempo, ao longo desta semana, praticar uns bocados de silêncio no nosso dia. Como dizem os franceses, sentarmos-nos na nossa cadeira, isto é, habitarmos o nosso espaço interior e estarmos à escuta de Deus, à escuta do que Ele diz, nesta espécie de esvaziamento de nós próprios que é necessário. Os padres exicastas que meditam muito sobre a necessidade deste recolhimento, dizem assim: como é necessário recolher o nosso coração. Os métodos para obter isso são os seguintes: fechar os olhos, imaginar a omnisciência e o amor de Deus, direcionar a nossa mente para Cristo ou para nós próprios, afastando todos os pensamentos, ou então retornar a nós próprios, permanecer na calma e na tranquilidade, e ainda recordar-se intensamente da presença de Deus que está em toda a parte,
do seu conhecimento e do seu amor, que é sem limites. Passar do ativismo à exequia, à passividade, que o Evangelho de Marcos nos relata também plasticamente como uma espécie de sono. Porque estais com medo? Ainda não tendes fé? É a pergunta que Jesus nos faz. E é muito interessante ligar a fé ao medo. Porque nós podemos dizer, a fé não tem nada a ver com medo. E eu só vou ter fé quando a situação de medo ou a experiência de medo for completamente vencida. É muito interessante, quase paradoxal, o que nos diz o Evangelho. Jesus perguntou, no versículo 40 do capítulo 4 de São Marcos, Jesus perguntou, por que tendes medo? Ainda não tendes fé? E o versículo 41 diz-nos o seguinte, então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros. Jesus perguntou, porquê que ainda tendes medo? E depois desta pergunta, eles ficaram com medo. Então, a fé não elimina completamente o medo, mas ajuda-nos a viver o medo, as crises, a incerteza, as tempestades, as questões, as travessias, ajuda-nos a viver de uma outra forma. É um outro olhar. A fé não é apenas um dia de sol, não é o verão, onde parece que tudo se resolve, que tudo é límpido, tudo é transparente. A fé, muitas vezes, atravessa a nossa vida em momentos noturnos, em momentos de luta, de grande combate interior, em momentos de doença, de fragilidade, de vulnerabilidade, em momentos em que não sabemos como é que as coisas se vão resolver. E, contudo, esses momentos são momentos de fé. Eu lembro-me de um poema de São João da Cruz, grande mestre destas caminhadas interiores, da vida espiritual. Ele tem um poema que é o Cantar da Alma que goza por conhecer a Deus pela fé. É muito interessante este poema, tem 12 estrofes. Até a 10ª estrofe, um refrão, um estribilho que se repete é bem eu sei. O verbo saber está sempre presente. E depois, nas estrofes finais, o verbo saber já não está. Então, o saber já não é importante. Que eu saiba ou não saiba, isso já não é decisivo. O que é que permanece do princípio ao fim nesta composição que eu vos vou agora ler? Permanece a fonte que corre, e a fonte que corre é Deus na nossa vida, e permanece a noite. Deus e a noite são garantidos. E às vezes eu sei, às vezes eu compreendo, mas em algumas etapas da nossa vida nós fazemos-las a tatear, mesmo não sabendo, mesmo não percebendo, mesmo não vendo como. Aquilo que Maria disse no acontecimento da Anunciação. Como será isso se eu não conheço o homem? Esta pergunta também é uma pergunta da fé. Então, o maravilhoso poema de São João da Cruz diz o seguinte: que bem eu sei a fonte que mana e corre, embora seja noite. Aquela eterna fonte está escondida, bem eu sei onde tem sua guarida, embora seja noite. Sei que não pode haver coisa tão bela, e sei que os céus e a terra bebem dela, mesmo sendo noite.
Sua origem não a sei, pois não a tem, mas sei que toda a origem dela vem, embora seja noite. O fundo dela sei não pode achar-se, jamais por ela a val pode passar-se, embora seja noite. É claridade nunca escurecida, e sei que toda a luz dela é nascida, mesmo se é noite. Tão caudalosas são suas correntes, que céus e infernos regam e suas gentes, embora seja noite. Nascida de tal fonte esta corrente, bem eu sei que é muito capaz e omnipotente, embora seja noite. Das duas a corrente que procede, sei que nenhuma delas antecede, embora seja noite. E agora acaba o verbo saber. Já não é importante saber. Aquela eterna fonte está escondida neste pão vivo para dar-nos vida, embora seja noite. Aqui o importante é ver o pão vivo, porque nele a fonte está escondida. Mesmo escondida quer dizer, eu não vejo, eu não sei, eu não compreendo, mas eu creio. E a fé é isso. A fé é crer naquilo que eu não vejo, naquilo que eu sei que está escondido. E como dizia a carta aos Colossenses, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aqui está chamando as criaturas. Desta água se saciam e às escuras, embora seja noite. Nós saciamo-nos de Deus às escuras. Quer dizer, na noite escura da alma. Quer dizer, nas tempestades do lago. Quer dizer, nas travessias difíceis da nossa vida. Quer dizer, nas encruzilhadas dilemáticas da nossa história. Nós saciamo-nos desta água às escuras. Não é sem razão que muitas vezes, os momentos difíceis da nossa vida, de uma doença, de um sofrimento, são momentos de grande intensidade orante da nossa vida. Porquê? Porque nós bebemos desta água às escuras. E para terminar, São João da Cruz diz: é esta a viva fonte que desejo, e neste pão da vida é que eu a vejo, embora seja noite. Então, é interessante esta composição, porque é espiritualmente muito rica, muito sagaz, muito precisa, porque descreve uma espécie de movimento descendente em que se passa do indefinido, aquela fonte, uma fonte, para esta fonte, este pão. E passa do abstrato para o concreto. A um nível descendente, porque nesta descida eu perco o saber, mas ganho o sabor, ganho o verdadeiro conhecimento, que é o conhecimento da fé. Ganho o desejo, ganho a visão de Deus que nasce do desejo, de acender o desejo de Deus no meu coração. Este poema de São João da Cruz é claramente muito influenciado pelo Evangelho de São João, nomeadamente por 3 passagens, que são 3 passagens decisivas também para um caminho espiritual de renovação, de transformação interior. A primeira passagem é a de Nicodemos. Este homem que vai à meia da noite, oculto pela noite, mas também na noite que é esse espaço aberto de perguntas, de procuras, vai ter com Jesus. E tem aquela conversa sobre o nascer de novo. Jesus diz-lhe: tu tens de nascer de novo.
E ele diz, mas como é que eu, sendo velho, posso nascer de novo? Tenho de voltar ao seio de minha mãe? E Jesus explica-lhe que este nascer de novo é o nascer da água e do Espírito. É o nascer do alto. Bem eu sei a fonte que mana e corre. Então, a história de Nicodemos atravessa este poema e atravessa também esta hora da nossa vida. Porque todos nós somos um pouco este homem à procura. Este homem que sente a necessidade de nascer, de renascer, e não sabe como, e não vê como pode ser. E Jesus explica-lhe que é através do Espírito que Jesus dá que ele pode renascer. Outro texto evangélico que marca este poema é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E há como que uma apropriação quase literal por parte de São João da Cruz. Porque a mulher samaritana, a dada altura no Evangelho, diz, eu sei que há de vir o Messias. E Jesus diz-lhe, se tu soubesses, se tu soubesses quem te pode dar o dom de Deus, se tu conhecesses o dom de Deus, no fundo o diálogo de Jesus com a samaritana anda tudo à volta do saber e do não saber. E ela percebe que Jesus lhe pode dar a água viva. Bem, eu sei a fonte que mana e corre. Esta fonte está escondida em este vivo pão a dar-nos vida. E, de facto, o terceiro texto do Evangelho de São João que temos presente aqui, que nos pode ajudar, é o texto do pão da vida. João 6. As multidões andavam atrás de Jesus porque na hora da multiplicação tinham comido do pão que ele tinha multiplicado. Mas Jesus fala-lhes de outro pão, que não é apenas o maná do deserto, mas é o pão que é o próprio Jesus. Eu sou o pão da vida. Quem me come não mais terá fome. E é no fundo este caminho entre fome, procura, sede, saber, não saber, nascer, não saber, não nascer, que acompanha toda esta composição, que é no fundo a história da nossa fé e a história deste momento da nossa vida. Como é que vamos renascer? Como é que vamos conhecer? Como é que vamos saber? Nós vamos fazer tudo isso através da fé. Através da fé. Através deste processo que o próprio Deus, através do Espírito Santo, faz em cada um de nós. Através da oração. Através desta abertura confiante. Através desta espécie de passividade para que o agir do Espírito Santo possa acontecer dentro de nós. Eu penso muitas vezes naquela primeira frase do Evangelho de Marcos, Marcos 4:35, passemos para outra margem. Estas pistas para recomeçarmos o ano de uma forma renascida, para olharmos e lermos esta experiência de crise, que em parte já passamos, que em parte ainda vivemos, como uma oportunidade para renascer, nós precisamos de passar para outra margem. E passar para outra margem não significa que a nossa vida vai ser toda diferente. Que vamos viver outra vida, ou noutro contexto, ou noutra casa, ou com outra profissão, ou com outro cotidiano, com outros hábitos, com outras pessoas. Mas, às vezes, o que nos falta é o contrário. Não é habitar outra vida, mas habitar de outra maneira a nossa vida. E simplesmente caminhar com outro passo pelos caminhos que nós já fazemos todos os dias. É, por exemplo, abrir a mesma janela, mas abri-la devagar, tomando consciência de que nós estamos a abrir uma janela. É reaprender
outra qualidade para o cotidiano, muitas vezes sufocado, aprisionado por tantas rotinas e tantos automatismos como é o nosso. Porque o Evangelho pede-nos que o escutemos de novo, como se fosse pela primeira vez. Se calhar nós não precisamos de ouvir coisas novas. E o nosso renascimento, é interessante a própria palavra, porque renascimento quer dizer que nós já nascemos. E estamos num processo, numa espécie de repetição criativa, existencial, de uma coisa que já está em nós. Então, digamos, não é uma invenção, não é o acolhimento de outra coisa, mas é uma espécie de revisão, é uma espécie de reciclagem, de recuperação da própria vida. Este verbo renascer. Eu estes dias fiz um exercício que vos recomendo, porque é uma espécie de oração, no fundo. Fui ao dicionário e ver os verbos que têm a ver com a repetição. Eu digo, às vezes parece que é impossível se emocionar com um dicionário, mas eu confesso-vos que vieram as lágrimas, porque são verbos que, quando nós os lemos devagar, evocam tantas coisas em nós, tanta experiência, tantos silêncios, às vezes tantas desilusões, tanta vida sofrida, mas ao mesmo tempo tanto desejo, tanta aprendizagem, tanto renascer, tanto grito a Jesus: Senhor, não te importa que pereçamos, mas ao mesmo tempo, depois na outra tempestade acalmada, quando Jesus atira a mão a Pedro e Pedro agarra-se à mão de Jesus, estes verbos também contam isso, E sem dúvida que a nossa rentrée não é feita de verbos inaugurais, de verbos que são como um caderno limpo, encetado, como quando éramos estudantes e havia a primeira lição. E aquilo dava-nos a sensação de uma vida limpa, de uma vida transparente, clara. É o dia inicial e limpo, como dizia o verso da Sofia de Mello Briner Anderson. Mas muitas vezes a nossa vida já não é esse caderno, já não é a primeira lição, mas são os verbos repetidos que nós temos de aprender a viver, tornando-os límpidos, como âncoras de esperança para nós. Eu recordo alguns desses verbos, e que são de facto como uma oração. Nós podíamos rezar só com esses verbos. Era um belo exercício. O verbo reabitar, reabituar, reaprender, reconstruir, recuperar, redizer, refazer, reintegrar, relançar, reparar, repassar, requentar, resguardar, ressaltar, ressurgir, restaurar, restituir, rever, revisitar, revolver. Quanta existência despendida nestes verbos. Quanto esforço, desilusão, esperança ferida, quanta vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo quanta maturação, quanto caminho, quanta resiliência, quanto exercício concreto da esperança estão nestes verbos. Porque a vida de Deus em nós
assemelha-se a esta sabedoria dos verbos de repetição. As crianças também são nossos mestres, porque elas nos ensinam tantas vezes a felicidade da repetição. Os pais contam uma história à criança e a criança diz: outra vez, a mesma história, sim, outra vez, aquela história que contaste ontem. Porque não é a febre das coisas novas, não é essa espécie de carrossel inebriante do inédito, mas é aquela alegria, aquela felicidade difícil que a repetição nos dá. Porque quer dizer que já há uma vida vivida e que essa vida renasce, que essa vida se faz e se pode ainda refazer, que há a reversibilidade de Deus. Uma das coisas mais belas da nossa vida, como expressão da misericórdia, da ternura de Deus, é a reversibilidade. A nossa vida não é irreversível, é reversível. Nós podemos cair e levantar-nos. Nós podemos rasgar os joelhos na queda e eles podem se refazer. Nós podemos ferir e curar. Nós podemos pecar e ser perdoados. E isso é caminho. Nós podemos passar da fúria, da raiva, que é a tempestade no lago, à bonança e à calmaria, que é o sorriso que Jesus reconstrói no coração dos seus discípulos. Para dormir é preciso confiar. E Jesus abandona-se no lago, abandona-se no sono, na barca, porque confia no Pai, porque confia na ação discreta, misteriosa, persistente, invisível de Deus na história. Ele abandona-se nas mãos do Pai, mas também se abandona à noite alterosa do coração dos discípulos. Jesus abandona-se a nós. E é importante dizer isto no final da nossa primeira sessão deste retiro que estamos a fazer, preparando um renascer em tempo de crise, como pistas para este tempo novo. Acreditemos que Jesus se abandona ao nosso coração, que Ele confia verdadeiramente em nós. Lembro aquilo que dizia Simone Weil. Ela dizia: o importante não é ter fé em Deus, mas é descobrir que Deus tem fé em nós. E de facto é decisivo descobrirmos que Deus tem fé em nós. Podemos pensar, mas em mim, no meio desta turbulência, mas em mim tão hesitante, mas em mim carregada de dúvidas, mas em mim, sim. O importante é descobrir que Deus tem fé na mulher, no homem que nós somos.
Amém.